Tudo tranquilo, Fabião. Ok. Então, vamos abrir aqui o Blueprint. Aqui, pessoal, qual a ideia dessa primeira apresentação? Eu vou colocar uma questão aqui para vocês, que volta e meia o pessoal pergunta, tem até um paper para isso também, mas é que eu gostaria de meio que dissecar esse paper e mostrar algumas coisas para vocês, como a gente chegou nessa lógica e tudo mais de um timer, né? A pessoa às vezes pergunta, fala, bom, eu tenho lá um sensor no corredor que eu acabei não ligando no sistema de iluminação, liguei no host Savant e eu gostaria que, por exemplo, acendesse uma luz por 5 minutos ou por 1 minuto, enfim, que seja, e depois essa luz se apague. Pode ser, por exemplo, um sensor de portão de garagem. Eu posso eventualmente ter alguma coisa ligada ali no portão e estar recebendo isso no host, né? Então, no momento que eu pego essa presença ou a passagem de um veículo, alguma coisa assim, eu acendo a luz e depois inicio um timer. No caso aqui, a gente pode fazer uma demonstração de 60 segundos, uma demonstração rápida, e que mande um outro comando para apagar a luz depois. Tá? Não precisam se preocupar em copiar o que eu fiz aqui, porque no final eu vou mandar um link para vocês com alguns links de download de softwares, né, que eu vou falar no decorrer do treinamento. E então também vai estar disponível a versão completa desses arquivos aqui de configuração. Então não precisam se preocupar em copiar correndo aqui o que eu estou fazendo. E algumas coisas eu vou passar rápido também, porque eu presumo que todo mundo já está familiarizado com algumas coisas, por exemplo, como criar um workflow. Se alguém sentir alguma dificuldade ou quiser marcar uma sessão depois, individual, com um de nós aqui também, para dissecar um pouco mais algum detalhe do que for falado aqui, avisem depois, para que a gente faça uma sessão à parte, tá? E, basicamente, o problema colocado é esse, tá? Então, eu tenho uma entrada ali de sensor e eu gostaria de acender uma luz e depois apagá-la. Então, já para facilitar, já coloquei aqui um lighting controller, já tem aqui um sistema de iluminação. Só tirar aqui o meu. Pronto. O zoom estava por cima aqui do Blueprint. Qual o primeiro passo aqui, pessoal? Eu vou criar uma variável. O que eu gostaria de fazer? A todo momento que um sensor pega a presença de alguém no corredor, eu gostaria de criar um timer, né? Um timer que pegue o horário atual. Por exemplo, se pegasse agora, seriam 2h14 e alguns segundos, e jogasse esse tempo 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos à frente no futuro, para que eu pudesse comparar depois e apagar a luz a partir da última vez que alguém passou por ali, depois de 5, 10, 15 minutos, aí fica a critério de vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não sei se vocês já trabalharam, mas para quem nunca mexeu, eu vou entrar aqui no menu Tools, Review. A apresentação também está sendo gravada, tá? Então, também não se preocupem em anotar muita coisa, apenas vão dando uma olhada no que é possível fazer. Depois, se vocês quiserem revisar, podem entrar também na gravação. Então, eu vou entrar aqui em Tools, Review. Vamos entrar aqui em User State Variables. Tá? O que são essas variáveis? Para quem programava aí em RTI ou alguma outra linguagem, algum outro sistema de automação, vocês têm aquelas variáveis que o pessoal chamava de flag, né? Vocês podem criar flags aqui ou variáveis para qualquer finalidade, enfim, conforme a necessidade. Então, eu vou criar aqui uma variável, clicar aqui em mais, vou chamá-la de timer, e vou determinar aqui que o tipo dessa variável é uma variável tipo data, tá? Porque eu vou estar trabalhando com horário, ok? Eu poderia colocar o valor inicial aqui, se fosse necessário. Por exemplo, se vocês tiverem uma flag para qualquer aplicação que, por exemplo, quando essa flag for 1, você vai fazer alguma coisa, você poderia colocar aqui, por exemplo, no valor inicial, um número qualquer, ou uma string qualquer, se for uma variável tipo string, enfim.
basicamente é o valor de inicialização quando o blueprint é executado, desculpa, quando a configuração sobe pela primeira vez, tá? Então, depois de uma queda de energia ou depois que você mandou a configuração novamente depois de uma alteração. Ou seja, toda vez que a configuração for iniciada no host, esse valor inicial vai ser setado nessa variável, tá? Basicamente é isso. Então, vou clicar aqui em Save. E essa variável já está salva aqui na minha configuração. Só que tem um pequeno detalhe, pessoal. Para o próximo passo, quando eu for trabalhar com essa variável, se eu não salvar aqui no Save mesmo, né, esse arquivo, essa variável não vai aparecer lá na frente no Automator. Então, para quem está acostumado a trabalhar lá com o Automator, a fazer os workflows, depois eu vou precisar mudar o valor dessa variável. Se eu não salvar aqui o documento, o Automator não consegue puxar essa variável de dentro do arquivo, ok? Então é importante que a partir do momento que eu fizer qualquer alteração aqui em Tools, Review, User State Variables, qualquer variável que eu adicionar, qualquer tipo que eu mudar, eu clico além desse Save aqui, eu salvo a minha configuração, ok? Então isso é importante, tá? Como é que eu adiciono um Sense de Relay, né? Então eu vou entrar aqui na minha biblioteca, procurar aqui por Sense. Estão vendo aqui que eu tenho esse Generic GPIO Sense, é esse cara que eu vou ligar aqui na minha entrada de I/O do Savan. Para efeito de teste, o que eu fiz? Eu instalei um host aqui, tem um pedacinho de estanho aqui para dar um curto, para mostrar para vocês depois como é que funciona. Então, basicamente, vou adicionar aqui, né, um Trigger Device, eu posso colocar aqui sensor, dar um nome mais intuitivo, e aqui, clicando aqui no Trigger Output desse profile, eu consigo arrastar para o GPIO do host. Tá? Então, está pronto aqui o meu sensor. Então, fisicamente, você ligando qualquer coisa no GPIO 1, você pode monitorar o fechamento desse sensor. Esse cara é um profile que te dá a posição normalmente aberta, né? Então, quando ele fechar, ele vai reportar para mim lá no Savan, ok? Então, conforme nós falamos, qual que é o problema aqui que a gente coloca, pessoal? Um problema hipotético, né? Então, após a ausência de movimento em um corredor por 60 segundos após a última detecção de movimento, eu quero apagar a luz, tá? Então, como é que eu faço isso? Vou gerar aqui serviços para poder criar um workflow. Vocês devem lembrar que eu crio o workflow sempre na área General Programmable Service Requests do ambiente. Eu vou criar aqui um workflow chamado init timer. Criei aqui o workflow. Vou clicar 2 vezes nesse cara para editar no Automator. Então, o Automator vai gerar aqui os workflows para mim. Não interessa se o host é Linux ou macOS, no caso Pro Smart, né? Eu uso sempre o Automator para criar os workflows. Então, venho aqui em outros, né, que é onde estão as actions, né, que a gente chama aqui para o workflow. Então, aqui em outras, eu vou usar um Savan State Setter. Tá? Ou eu posso arrastar para cá, ou eu posso clicar 2 vezes para adicionar. Tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, User Defined. Olha aqui, apareceu o timer, né? Aqui eu tenho, em State Value, eu tenho Current Time. O que eu vou fazer? Colocar mais 60. Tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? O StateScope, ele pergunta... eu só tenho uma opção mesmo, que é o User Defined. Eu tenho State Name e o Timer. Se eu não tivesse salvado, eu não teria essa variável aqui. Então, se vocês esquecerem de salvar, entrarem aqui e falar, pô, mas cadê a variável? Acabei de criar. Ela não vai aparecer aqui se vocês não salvarem o arquivo do Blueprint. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou pegando o Current Time, que é o horário atual, e adicionando 60 segundos.
Poderia ser 5 minutos, eu poderia multiplicar aí por 5 esse valor, por 10, enfim, depende de quantos segundos vocês querem que o timer avance no futuro. Então, estou jogando, toda vez que alguém passar pelo corredor, eu estou jogando 60 segundos à frente, 60 segundos no futuro, para variável timer baseado sempre no current time, ok? Então, para que esse workflow aqui seja salvo, vocês podem fechar o Automator, eu não confio muito, eu prefiro vir aqui em arquivo, ou Command S, né? Salvar, aí eu salvei aqui o workflow, e aí sim vocês podem encerrar o Automator, tá? Então aqui mostra que esse workflow foi modificado hoje às 14h21, ok? Vou criar mais 2 workflows, pessoal. Um vai ligar a luz, eu vou chamar de lights on, e vou chamar um outro aqui de lights off. Tá? No lights on, eu vou entrar aqui, vou pegar aqui o Lighting Controller, Resource, Lighting Controller mesmo, que eu quero iluminação, e eu vou colocar um switch on, digamos que seja a iluminação do corredor, não dimerizável, por exemplo. Vou colocar aqui, se for dimerizável, aí vocês podem usar, por exemplo, um dimmer set, vocês podem colocar 100%, vocês podem colocar mais condições depois e evoluir com essa lógica. Se for à noite, você coloca um dimmer set a 30% no corredor, enfim. Aqui vocês podem fazer qualquer coisa. Mas eu vou colocar aqui o endereço, por exemplo, de uma load, digamos que seja o ID do ACNet, digamos, seja 140, do módulo, né, em questão, e vou colocar aqui, tá vendo aqui, o Channel ID é o canal, digamos que seja no canal 1. Então, vamos padronizar aqui como 141 para efeito de treinamento, que é o switch on. Uma outra dica, pessoal, para quem está fazendo muitos workflows e você tem funções similares ou repetidas, é você clicar nessa action aqui, vocês estão vendo que ela está selecionada, ok? Está em azul aqui a borda. Vou digitar aqui Command C. Vocês viram que ele copiou essa action. Command S para salvar. Command Q para sair do Automator. Já fiz o Lights On. Olha só, se eu entrar agora aqui no Lights Off, vou editar. Em vez de entrar aqui em outras, Lighting Controller de novo, eu já venho aqui, ó, clico aqui nessa área e Command V. Olha o que aconteceu. Já veio o mesmo endereço do switch on. O que eu preciso fazer? Só colocar o switch off. Por quê? Esse é o workflow de lights off, ok? Então, eu copiei uma action de um workflow para o outro. É muito mais fácil do que você ficar entrando aqui de novo em outras, selecionando aqui alguma coisa e parametrizando tudo de novo. Ainda mais se o workflow exige que vocês tenham múltiplas actions, tá? Então você já vem com tudo copiado. Fica muito mais fácil, tá? Então vou salvar aqui o Lights Off e fechar o Automator, ok? Todo mundo aqui alterado. Agora a gente já pode entrar nos triggers propriamente ditos. Tem um trigger já criado ali que eu vou falar depois com vocês. Vou explicar o porquê que eu coloquei ele aqui. O Paulo me lembrou ontem que é um recurso novo aí do Blueprint. Acho que é bacana compartilhar com vocês também, mas fica para depois porque ele é meio fora do tópico aqui. Eu vou aproveitar o embalo só depois para explicar para vocês. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um trigger chamado de trigger init timer. Ou seja, esse trigger ele vai inicializar o timer quando eu receber o feedback do sensor. Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui? Eu vou entrar aqui na janela SRS. Aqui nessa janela, pessoal, eu tenho acesso a todos os workflows criados, a todos os estados que eu quero monitorar, tá? Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui o componente, que é o meu sensor, e esse profile, ele tem
essa variável aqui, esse state, né, se chama trigger output slow. O pessoal de eletrônica deve explicar melhor aí, eu sou de TI, tem alguma questão referente ao resistor interno, e por isso que ele coloca que o output está baixo, né, slow, ou seja, ele vai baixar quando eu tiver o contato do sensor dentro do GPIO. Então, eu vou arrastar esse cara para cá. Tá? Arrastei para cá, arrasto já para o if também, ou seja, trigger output slow é verdadeiro. E o que eu faço quando o sensor capturar alguém? Eu venho aqui, em serviço, serviços General Programmable Service Requests, e eu tenho aqui, lembra a inicialização do timer, ou seja, eu vou jogar a minha variável timer 60 segundos para o futuro e também vou acender a luz. Ok? Então, toda vez que o sensor pegar alguém, ele vai jogar 60 segundos à frente a variável timer do horário atual e vai também acender a luz. Aproveitando, pessoal, só para dar mais uma pincelada aqui sobre essa janela de triggers. Uma coisa que a gente costuma ver com uma certa frequência, às vezes alguns erros de execução de trigger, quando você tem uma variável para monitorar, não esqueçam de deixar nessa janela aqui, nessa janela when any of these states change, apenas a variável que efetivamente tem que ser monitorada. Tá? Às vezes a gente vê múltiplas variáveis aqui, e isso acaba confundindo o mecanismo de trigger do Savan e acaba não executando corretamente. Tá? Esse checkbox aqui, onSet, para que ele serve? Eu vou falar um pouquinho mais dele depois, mas basicamente é assim, digamos que uma variável qualquer já esteja com determinado valor. Mas mesmo assim vocês querem fazer uma nova avaliação quando o Savan setar aquela variável. Não interessa para qual valor, não interessa se mudou o valor. Então, quando vocês marcam onSet, se uma variável, por exemplo, já está no valor 1 e o Savan seta ela novamente para 1, o trigger vai ser avaliado de novo. Ok? Então, se o if trata essa variável, no caso, com conteúdo 1 igual a true, por exemplo, ele vai ser executado. Tá? Então, só para informar para vocês aí o que é esse onSet aqui nessa janela. E também mais um detalhe, aqui na janela then, de um bom tempo para cá, já um longo tempo até, você pode colocar mais de uma action, né? Então, você pode colocar vários workflows aqui, por exemplo. E o bacana também é que você pode colocar um delay entre eles. Então, por exemplo, se fosse necessário, você poderia colocar aqui um delay, por exemplo, de 2 segundos. Ou seja, esse workflow de light zone só vai executar depois de 2 segundos da inicialização do timer. É óbvio que eu não quero isso aqui, porque senão a luz vai demorar a acender no corredor, não vai ter um efeito agradável para o usuário, para o cliente. Porém, é um recurso que vocês podem usar a qualquer momento aqui, tá? Vocês podem colocar um intervalo entre as funções aqui nessa janela then. Tá? Vamos criar agora um outro trigger aqui, chamado de timeout, ou seja, eu quero ver se o horário atual é igual àquela variável que eu setei lá atrás, porque eu joguei, vocês lembram, 60 segundos para o futuro, né? O que eu tenho que monitorar então, pessoal? Eu não tenho que monitorar mais a minha variável, eu tenho que monitorar na verdade, o current time, né? Então, se eu entrar aqui em outros, eu tenho aqui time and date, e dentro de time and date eu tenho o horário atual do sistema, que é o current time. Vocês lembram que a gente setou nossa variável timer toda vez que houve uma interferência ali do sensor, eu setei o current time com 60 segundos a mais. Um outro detalhe aqui, não sei se vocês já fizeram, vocês podem jogar o current time direto para a janela if. Olha o que acontece. Ele já coloca aqui, nessa janela de cima também, automaticamente a mesma variável. Por quê? Se eu tenho if, ele já pressupõe que eu quero monitorar. É aqui que vocês têm que tomar cuidado.
Nem sempre o que você joga aqui na janela if, você quer monitorar. Na verdade, eu só quero monitorar a hora, porém, eu poderia colocar mais condições aqui embaixo. Tá? Não é o tópico aqui do treinamento. Eu até faço um parênteses aqui, tem um treinamento bacana de triggers também que está disponível lá no Savan University. Porém, você poderia colocar mais condições dentro da janela if e ainda assim monitorar uma só variável, a única variável que eu quero comparar. No caso, é o current time. Agora, com quem eu quero comparar esse cara aqui? Eu vou entrar aqui em User Defined. Olha o que apareceu aqui para mim. Lembra o nosso amigo timer que nós criamos lá atrás? Eu vou arrastar aqui para valor. Olha o que aconteceu. Ficou até em azul aqui, ó. Então, quando o current time for igual, né, is equal, olha aqui as opções que eu tenho, is equal o user defined timer, eu vou executar aqui aquele outro workflow que nós criamos, que é o lights off. Notem, pessoal, que o lights off está em verde, tá? Que indica que ele foi criado, esse workflow foi criado, aqui tem até a data de modificação, porém, ele não foi usado na configuração. Se o workflow está em azul, quer dizer que ele foi usado na configuração. Tá? Então, eu venho aqui, lights off, e arrasto para o then. Ok? Então, quando o horário for igual ao meu timer, que foi inicializado lá atrás quando o sensor disparou, eu vou executar o lights off. Ok? Posso fechar aqui a janela. Aqui, vou salvar. Uma coisa que eu esqueci de mencionar também, pessoal. De qualquer forma, não, na verdade é até legal do jeito que ficou aqui. Vocês estão vendo que, olha só, o estado da configuração atual está verde. Então, em tese, eu posso mandar isso aqui para o host já e dar um upload to master. Porém, eu tive até um problema esses dias com isso e eu queria repassar isso aqui para vocês. Quando vocês alteram aqui os workflows, vocês têm que gerar serviço novamente. Isso aqui, eu cheguei até a abrir um caso na Savan e eu vim descobrir depois que se você fizer qualquer alteração de parâmetro dentro desses workflows aqui, se você não gerar serviços, ele não vai atualizar. E aí eu estava quebrando a cabeça com uma simulação que eu estava fazendo e descobri depois que faltava gerar o serviço. Tá? Então é importante, antes de mandar configuração, quando você está trabalhando com Custom Workflows, gerem novamente os serviços antes de fazer o Upload to Master. Ok? Então isso aqui é importante também. Uma dica aí que pode salvar uns fios de cabelo de vocês aí, que isso aí me deu um trabalhão. E aí eu venho aqui, Upload. Daqui a pouco a gente já testa. Esperar subir aqui. Subir ainda. Ok. Vamos lá. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, pessoal, além de falar dessa questão do timer, né, de você poder setar variáveis e tudo mais, eu gostaria de falar da janela System State. Então, isso aqui pode poupar um bom tempo em obra para vocês, se vocês tiverem uma ideia do que está acontecendo. O que é essa janela System State? A gente fala isso aqui no treinamento básico, mas é uma área que normalmente o pessoal acaba não vendo mais depois. Como o Savan tem um processo automatizado de geração de código, o Blueprint cria uma série de variáveis internas para monitoramento e para execução da configuração que vocês fazem. Então,
Notem aqui que a quantidade de variáveis, vocês veem uma configuração pequenininha, né, que nós fizemos aqui, só para testar. Mas olha que bacana, olha só o que a gente tem aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Olha aqui, ó. Ele já te dá, pelo relógio astronômico, eu já tinha colocado as coordenadas de São Paulo, olha que legal. Ele já tem, por exemplo, o nascer do sol. Ele tem o pôr do sol, aqui para a minha latitude e longitude. Tá? Então, vocês podem ver aqui, olha aqui, ó, outra aqui, ó, sunrise, sunset. Aqui o dusk que ele chama é aquele pôr do sol, eu não vou saber direito qual que é aquele pôr do sol efetivo, né? O sunset já é aquele náutico que eles chamam, se não me engano, é aquele que o sol ele está abaixo do horizonte, mas ele ainda manda muita luz ali refletida na atmosfera. Então, vocês podem ver que tem bastante variável pronta aqui para vocês. Então, por exemplo, se vocês colocarem lá, se vocês quiserem acender a luz do jardim de um cliente, né? Tudo bem que hoje você faz isso com cenas de forma muito fácil, mas se for alguma coisa que vocês não querem correr o risco que o cliente apague, por exemplo, ou modifique, vocês podem colocar aqui um evento de sunset, por exemplo, para acender a luz de um jardim. Então, vocês podem colocar aqui todo dia 5h26, aqui no caso durante o inverno, esse horário, né, nessa época do ano, ele vai acender a luz do jardim. Isso é automático, né? Isso é bacana, porque no verão vai ser um outro horário, vai ser lá pelas 6 horas, sei lá, alguma coisa assim. Então, notem que tem muita coisa aqui já disponível para vocês. Dentre elas, o nosso amigo lá no final, o timer que ainda não apareceu, porque eu não setei um valor inicial para ele, né? Deveria estar ali embaixo, mas só vai aparecer depois. Então, por enquanto, eu vou mostrar aqui para vocês o sensor. Olha que bacana isso aqui também. Essa parte aqui do filtro, como vocês viram, tem muitas variáveis aí. Na verdade, você quer monitorar alguma coisa muito mais simples, né? Então, eu vou dar um curto aqui. Devem ter visto aí, vou sair um pouquinho aqui, o trigger output slow ele passou para 1, agora eu soltei aqui o curto, ele passou para 0. Tá? Se eu colocar aqui como user, olha aqui o que aconteceu. Ó. A nossa variável timer ganhou o valor de, são 14h38, ele jogou 14h39, 42 segundos, ou seja, aos 14h39, desculpa, 14h38, 42, ele detectou um pulso do sensor e jogou 60 segundos à frente o meu timer. Então, o meu trigger vai ser executado quando o current time, né, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu quiser ver a hora agora, current time agora, 14h39:23, e ele está ali atualizando. Tá? Então, o objetivo aqui era mostrar para vocês em detalhes como funciona essa criação do timer, mostrar o que é possível fazer com variáveis, né? Como fazer para setar uma variável, a gente viu também aqui no workflow, tá? E também queria dar essas dicas aqui do State Center, porque isso aqui é muito útil, pessoal, é muito legal vocês terem uma ideia de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, digamos que um sensor não atuou, vocês podem entrar aqui e verificar se alguém passando embaixo do sensor, se essa variável aqui vai se tornar 1. Ou seja, aí vocês vão ter certeza que, pelo menos fisicamente, a instalação está correta. Tá? Então, essa que era a ideia aqui. E voltando aqui à configuração, se eu entrar aqui nos triggers, eu criei aqui um recall scene, com um botão também hipotético, né? Supondo aqui que tivesse um teclado aqui absolute na casa, digamos que fosse o teclado 120, botão 6. Por exemplo, aqui, digamos, se eu colocasse aqui o valor held, né? Ou seja, se esse cara for pressionado e mantido, ou seja, tiver um present hold, o estado do botão vai ser held, e eu vou chamar uma cena do app. Olha só como ficou fácil. Antes eu tinha que entrar lá no Get Scene Names, fazer todo aquele procedimento que também está lá no Freshdesk, na área de conhecimento, mas agora ficou mais fácil, porque eu posso aqui direto no DEN, a partir do momento que eu tenho
o evento de hold do botão, eu simplesmente coloco o nome da cena, como vocês podem ver aqui, que é goodbye, né? Tem que ser o nome exato da cena que você deu, e o usuário dessa cena. O cliente precisa estar logado, tá? Então, esse aqui é o e-mail. No caso, eu coloquei meu e-mail como exemplo, mas o e-mail do cliente, né, que criou essa cena. Ok? Então, com o cliente logado no app, vocês podem entrar nas cenas, verificar quais são as cenas disponíveis aqui para serem chamadas, ok? E chamar aqui com esse Send Savancini, que já está criado, tá? Esse workflow agora é default do Savan, ok? Então, isso aqui é um pequeno adendo aí que eu fiz. Nós conversamos ontem, aí o Paulo me lembrou disso e eu acho que é bacana vocês saberem também, ficou bem fácil de fazer a chamada de cenas do app, ok? Pessoal, para essa configuração que eu tinha para falar era isso. Eu queria saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida aí na área de bate-papo, ou se alguém quiser colocar alguma outra questão agora. Temos alguma dúvida aí? Ah, ok. Gabriel, algumas Os perguntas valores aí já aqui... foram respondidas, tá? Tá fechado aqui. Ah, sim, os valores são held, pressed e released, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu tenho o manual do protocolo também de Absolute, se alguém quiser depois, mas basicamente são esses os valores, tá? Então, no current button state é isso mesmo. Fernando está perguntando, para esse tipo de timer precisamos apagar a variável depois. Não, porque a variável depois que, uma vez que você... Se eu entendi bem a tua pergunta, quando ela... para não apagar no dia seguinte. Não, porque nós estamos colocando o current time completo, né? O current time passa a data também. Então, não tem problema. Você pode... você não corre o risco dele apagar a luz de novo no dia seguinte, naquele mesmo horário. Tá? Essa que foi a pergunta. Não sei se está todo mundo com acesso ao bate-papo, mas a pergunta foi se a gente precisava zerar a variável, né? Desculpa, o que foi, Paulo? Não. Ok. Não, só para saber se todo mundo teve acesso aí à pergunta, tá? Ok. Beleza. Eu acho que a gente pode continuar. Não sei se tem necessidade de intervalo agora. Acho que tem pouco tempo aí de treinamento. A gente pode continuar aqui para a questão do e-mail, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Acho que podemos prosseguir, né? Só se tivesse um coffee break, infelizmente. Fica para a próxima aí ou para o ano que vem, né? Fazer um presencial. Realmente seria mais bacana, mas vamos lá. Eu vou abrir aqui uma outra configuração e já compartilho aí com vocês. Vamos lá, compartilhar aqui a tela. Ok. Todos conseguem visualizar aí essa apresentação? Desculpa, essa tela do Blueprint, a configuração? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Então, seguir meu roteiro aqui para não esquecer de nada. Eu publiquei, pessoal, acho que há mais ou menos um mês aí, um artigo lá no Freshdesk que mostra como configurar uma conta de e-mail, né? Tem que ser do Gmail, para notificações. Então, às vezes o pessoal pede para... O cliente pode pedir para vocês alguma notificação. Vou dar um exemplo aqui, hipotético. Digamos que o cliente tem aí um sensor ali, muita gente coloca cofre, né, no closet, por exemplo, né? Fala assim, olha, eu gostaria de receber um e-mail se alguém abrir esse cofre
ou num determinado horário, ou a qualquer momento, né? Mesmo que seja o mesmo. Está interessante para testar, para ver se está funcionando, né? Então, para saber se, por exemplo, tem alguém fuçando ali que não deva, ou por qualquer outro motivo, que seja uma porta de garagem abrindo, pode ser qualquer coisa, na verdade, né? O que interessa é que o cliente pede para vocês falar, eu gostaria de ser notificado por e-mail. Então, se você não tem essa notificação disponível no app, que é só para serviços de áudio e vídeo, ar-condicionado e iluminação, vocês podem criar uma notificação por e-mail para o cliente, mesmo num Smart Host, né? Então, num host Linux, você tem como configurar esse recurso, esse feature, tá? Tem um paper descrevendo todo esse processo, tá? Passo a passo, lá na área de soluções do Freshdesk. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui. Esse PDF já está disponível lá, tá? Então, basicamente, a ideia é criar essa conta. O mais chato, pessoal, é configurar a conta no Gmail, porque esse e-mail precisa ser, de preferência, atrelado à empresa, né, para que você possa configurar até em múltiplos clientes aí. No caso, se você vai criar para o cliente, aí você tem que deixar um e-mail do cliente, você cria um e-mail aqui no Gmail. Tem que ser @gmail.com, tá? Então, basicamente, vou criar aqui a conta. Uma vez criada, eu tenho que entrar aqui na configuração da conta. Eu tenho que habilitar aquela autenticação em 2 etapas, tá? Então, você tem que receber uma notificação no telefone. Aquilo é meio chato, mas é uma exigência do Google para que o host consiga logar no Gmail. Porque o login do host não é seguro. Tá? Então, eles criaram um feature aqui que se chama senhas de app. Eu não sei se vocês conseguem ver bem aqui, tá? Eu ampliei aqui a tela para vocês. Então, senhas de app aqui você consegue criar aqui uma senha para o host, tá? Aí, no caso, quando você vem aqui, senhas de app, você cria pode até dar um nome, né? No caso aqui eu dei um nome personalizado. Eu coloquei como Savan Host. Tudo isso aqui está no passo a passo, tá, pessoal? Não precisa se preocupar. Eu só estou mostrando que vocês têm que seguir todos esses procedimentos aqui, tá? E aí você tem uma senha de app gerada para esse dispositivo. Então eu consigo, usando aquela conta de e-mail que eu criei lá em cima, que no caso seria AudioGene Room 01, eu uso essa senha aqui e consigo configurar a conta. Isso aqui é o passo, né? Esse aqui é o passo que você tem que dar lá no Google, tá? Antes de partir para o host. No host, vocês vão entrar pelo System Monitor, vão abrir um terminal, ok? Aí vai aparecer lá o terminal do Linux do host. E aí, já no terminal, vocês vão digitar esse comando aqui, tá? Que é o Savan set Gmail account. Então, isso aqui é um script que vai rodar. E ele já fala aqui, ó, esse utilitário vai fazer o setup de uma conta Gmail para uso do Savan, para notificações, ok? Então, o que eu fiz aqui? Ele vai entrar uma pergunta aqui, ó, entre a sua conta de e-mail, né, sem o @gmail. Aí eu coloquei aqui o e-mail que eu queria, no caso que eu criei lá em cima no Google, que é o AudioGene Room 01, e a senha, que também é aquela senha que, lembram, né, que está até anotado aqui, que você tem que anotar que ela vai ser usada mais adiante. Entro com a senha do app. Lembre-se que eu não posso usar a senha do Gmail mesmo, porque o Google não permite isso, né? O host não tem autenticação, não tem um login seguro no e-mail, então eu preciso usar aquela senha de app. E aí ele vai mostrar que a conta foi configurada no host, tá? E aí, pessoal, tem os scripts aqui, que aí eu vou entrar no Blueprint para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá.
vou fechar aqui, e aí vou detalhar aqui dentro do Blueprint mesmo. Gerar os serviços aqui. Aqui. Então, vamos lá. Eu criei uma configuração, pessoal, só para explicar para vocês por que tem esses dois scripts aqui. O que vai disparar esse e-mail para mim nessa configuração que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Eu vou detalhar depois, mas basicamente eu vou fazer um teste de ping, tá? Eu vou pingar na rede aqui um dispositivo qualquer que não existe para gerar um erro, e esse erro ser informado para o Blueprint, né? E a partir daí, na ocorrência desse erro, mandar um e-mail, né? Nesse formato aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Que é um aviso de equipamento offline. Então, esse é o objetivo final dessa configuração. E como é mais complexa, eu não vou fazer aqui passo a passo para não levar muito tempo, mas eu vou explicar para vocês os detalhes do que foi feito aqui. Tá? E não se preocupem também, mais uma vez, essa configuração vai estar disponível para vocês, com script, com tudo. A única coisa diferente, obviamente, é a conta de e-mail que vocês vão ter que criar a de vocês ou do cliente, no caso. Tá? Então, olha que bacana. Conforme ele dá um ping no equipamento e depois de várias tentativas ele não tem resposta, ele vai mandar esse e-mail aqui para vocês. Então, eu criei aqui o emissor do e-mail, né? No caso aqui, a origem, criei aqui um host cliente X só para ilustrar, mandei para mim mesmo e vem essa mensagem aqui. Bom, mas legal, mas como é que eu escrevo essa mensagem? Como é que eu seto o remetente e tudo mais? Então, vamos dar uma olhada nesse workflow aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha aqui, pessoal. Dentro do Automator, eu acho que ficou num tamanho bom aí para vocês. Eu ampliei a tela. Se não estiver legível, me avisem aí. Eu aumento mais. Mas, basicamente, eu estou usando aqui um script de shell. O que é um script de shell? Um comando do terminal lá do Linux. Tá? Então, sempre que eu quero executar um comando de terminal, eu tenho que usar essa action que se chama executar script de shell. Legal, e onde eu acho isso? Se você procurar aqui no Savan, não é por aqui. Então, em utilitários, né, que aí sim são os actions já nativos do macOS, eu tenho aqui executar script de shell. Tá? Importante notar, pessoal, que esse ZSH é o shell do Linux que eu tenho que usar para rodar esse comando. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que tem bastante coisa, inclusive o Python, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, eu tenho aqui outros shells, né? Aqui tenho shell de macOS e tudo mais. No caso do Linux aqui, do host, eu vou usar o Z-shell mesmo e vou mandar esse comando aqui. Tá? O que é isso? Né? O echo, o que é? Eu vou, basicamente, printar, né, basicamente, esse texto aqui, né? Ou seja, vou mandar esse texto aqui, aviso de equipamento offline. Eu poderia colocar aqui, não sei, digamos, net offline, não sei, qualquer coisa, basicamente, tá? O texto aqui fica a critério. E aí, pessoal, ele vai fazer um pipe aqui, né? Vai mandar esse texto para dentro desse aplicativo aqui, ou desse script, na verdade, que é o Savan Mail. E aí está tudo parametrizado aqui já para vocês, é só copiar, tá? Então vai ser o Savan Mail-S, né? Esse aqui é o assunto, né? Se vocês entrarem lá no PDF, mostra o que cada um desses campos aqui faz. Isso aqui está tudo detalhado lá, tá? Aí, no caso aqui, o destino, né? Que é o Fábio@Diogene, e o e-mail do remetente, que é esse aqui, tá? E a descrição do sistema, tá? Então, no caso, se o cliente for receber a notificação, você coloca aqui
no caso, o nome do host dele, ou se for um e-mail da empresa, se você estiver monitorando de múltiplos clientes, você pode colocar, inclusive aqui no Echo, você pode colocar, olha, aviso de equipamento offline no cliente X, tá? E vocês podem personalizar tudo isso aqui. Então, vocês podem estar monitorando múltiplos clientes. Então, se for só monitoramento de equipamentos, vocês podem ter isso aqui setado em vários clientes e usar um e-mail da empresa, tá? Então, se tiverem dúvidas, coloquem aí no bate-papo, a gente responde depois, mas basicamente tudo isso aqui, toda essa sintaxe aqui está descrita, inclusive, pessoal, no documento, tá? Então, tá vendo aqui o corpo da mensagem? Isso aqui está tudo descrito no PDF para vocês, tá? Não tem problema. Vocês podem ver com mais calma depois, tá? Então, eu queria detalhar aqui para vocês como esse script funciona, para vocês também não puxarem a configuração depois e não entenderem o conceito por trás disso, tá? Então, eu vou fechar aqui o Automator. E aí, vocês estão se perguntando, bom, mas ok, como que eu vejo se o equipamento está offline, né? Como é que eu posso pingar um equipamento a partir do sistema operacional e retornar isso para o Savan como um erro ou não, né? Então, eu vou abrir aqui um outro script. Vou detalhar aqui para vocês. De novo, pessoal, é um executar script de shell. Só que olha a diferença. Eu estou usando agora aqui Python. Tá? Python é uma linguagem de alto nível, tá? É uma linguagem que vocês podem, quem quiser se aprofundar mais, tem curso. Eu estou nos links aí do treinamento, eu tenho uma referência aí para um curso bacana online, se vocês quiserem. O que eu fiz aqui? Eu peguei um script que o pessoal tinha feito aqui no fórum da Savan e eu melhorei um pouquinho aqui, basicamente, para determinar se um equipamento está fora do ar, né? Então, olha só, para que serve isso aqui? Então, detalhando, né? Então, não esqueçam de selecionar sempre aqui, né, o /bin/Python. O Python também, antes que vocês perguntem até, essa é uma dúvida que pode surgir, não precisa instalar o Python, tá? Ele já é nativo também do Linux, ele já vem instalado nos hosts, então vocês já podem criar esse script aqui e rodar direto, tá? A compatibilidade é automática, tá? Se vocês estiverem rodando esse script aqui no SHR ou no Mac Mini, dentro aqui do script eu consigo determinar qual que é o tipo de host, tá? Eu preciso também, pessoal, criar uma variável. Lembra que a gente criou lá uma user variable lá na outra demo, né? Como user string, né? E determinar via trigger para disparar os eventos. Então, no caso aqui, se esse source alive for ok, o equipamento está certinho. Se for 0, deu timeout, então o equipamento vai estar offline. Então, basicamente, eu faço algumas importações de biblioteca aqui do Python, né? Isso aqui vocês vão ter mais detalhes aí se vocês fizerem lá os treinamentos, né? E, basicamente, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão determinar o tipo de host. Então, isso aqui é um comando de sistema operacional também, esse uname, né? Um comando vem do Unix. E aí vocês vão determinar, por exemplo, se for esse Darwin, é macOS. E aí, o caminho para vocês rodarem o nosso amigo CLI Bridge, fazer um outro parênteses aqui, para quem não se lembra ou quem nunca usou, o CLI Bridge é um app, um programa que vem instalado em todos os hosts que permite que você, por exemplo, altere uma variável
dentro da sua configuração Blueprint, que é o que a gente vai fazer aqui. Além de, por exemplo, listar todas as cenas que você tem criadas no host. A gente usa muito. Então, para quem já criou, por exemplo, quem associou uma cena do app a um botão de sistema de iluminação, por exemplo, já usou SCLI Bridge para listar as cenas. Aqui a gente vai fazer uma outra coisa. Eu vou mandar um valor para dentro do Blueprint. Tá? E aí, como esse SCLI Bridge ele fica em caminhos diferentes no Mac e no Linux, então eu preciso determinar se esse cara é um Mac Mini ou se esse cara aqui é um Smart Host, para determinar o caminho do comando. Tá? Basicamente é isso aqui. E aí, eu vou entrar aqui vou dar um ping aqui também no IP, né? Eu determinei aqui que o IP do meu host é esse aqui, eu coloquei o endereço que não existe na minha rede para gerar um erro, né? Aqui, pessoal, vocês colocam o IP do equipamento a monitorar. Eu estou falando tudo isso aqui para vocês, tá, esse script está todo comentado, tá? Então está falando aqui, ó, inserir na linha abaixo o endereço IP do equipamento a monitorar e tudo mais. Então, isso aqui, se vocês quiserem alterar e colocar um IP, obviamente tem que ser IP fixo ou com reserva de DHCP, né? Para ele sempre pingar o IP correto. Vocês podem monitorar aí eu não sei, um sistema de iluminação, alguma coisa que vocês achem que seja crítica em algum sistema, vocês queiram monitorar. Então, coloco aqui o endereço IP do host, tá? E o ping também, o caminho do ping é diferente aqui, ó. Esqueci de falar. O ping do Linux é esse aqui, o caminho é esse, e o ping no macOS é esse aqui. É outra pasta, aqui é a pasta SBIN e aqui pasta BIN. Aí, eu venho aqui, inicio aqui um contador, né? Eu vou testar até 4 vezes esse equipamento para não ter nenhuma possibilidade, por exemplo, do equipamento deixar de responder uma vez na rede e vocês acharem que ele está fora do ar. Tá? Porque, mediante essa notificação de erro, eu posso não só mandar o e-mail, mas eu posso, por exemplo, se eu tiver uma régua comandada, como uma MFI da Ubiquiti, eu posso, por exemplo, dar um reset num decoder da NET, por exemplo, né? Uma das aplicações. Então, aí eu crio aqui um loop no Python, né? E a resposta, né, vai ser o resultado do ping, né? Ou seja, o ping mais esse caminho aqui, o host IP, é o ping, o caminho do ping aqui, que é Fábio? essa pasta, pois não? Oi, Fábio. Oi. A gente consegue fazer esse monitoramento através de um site, por exemplo, em vez de um IP interno? Estou dizendo isso, por exemplo, se cair a internet, você pode receber esse e-mail e, ao mesmo tempo, tendo uma régua de tomadas, dar um reboot no modem. Não, porque não tem como. Isso aqui isso é interno. Eu consigo, o próprio host está pingando um equipamento da rede local do cliente. Entendeu? Não tenho nenhum monitoramento por nuvem, alguma coisa assim. Aí não. O que você pode ver é no SCM se o serviço caiu, mas se cair tudo, se cair a internet do cliente, o que você pode fazer de repente é pingar o endereço externo. Aí tudo bem, não sei se foi essa a sua pergunta. Seria isso também, pergunta, por exemplo, sei lá, o UOL tem um IP externo, coloca IP, sim. Entendeu? E aí não estou enxergando esse IP, eu dou um reboot direto, né? Pode ser. Eu não testei, mas não tem por que não funcionar. Você pode pegar um IP externo qualquer, pode ser lá o DNS do Google, aquele 8888, eu não sei se ele responde ping, mas assim, a partir não teria por que não funcionar, tá? Aí se a internet caiu, você dá um reset na tomada do modem, por exemplo. O único problema é que aí você pode colocar isso a cada 15 minutos, ou a cada meia hora, a cada 1 hora que seja, né? Pode fazer, é uma ideia. Você pode testar e ver se fica legal no cliente, né? Se não vai ter nenhum problema, nenhum alarme falso, por exemplo. É bom deixar rodando enquanto você está implantando, né? Porque... Não, eu acho talvez o contador 4 talvez seja pouco, né? Para uma questão dessa externa, né? Também, você pode mudar, pode colocar 10 aí, por exemplo. Isso aí vai levar tipo uns 2, 3 minutos aí, 10 pings, né?
para ele executar tudo. Então, aí realmente, aparentemente, vai estar fora do ar. Mas aí você pode ajustar. É isso que eu falei. Aí você tem... Está tudo comentado aí no script, né? Então, você pode fazer as alterações que você julgar necessárias, tá? Tá bom. Mas dá para fazer... Entendi agora o que você estava falando. Eu tinha entendido errado a sua pergunta, mas dá para testar, sim, com IP externo, tá? Para você, inclusive, se você colocar aqui o nome de domínio, você vai estar testando o DNS também, né? Então, se tiver algum problema de DNS, mas apesar que você normalmente vai setar o DNS do Google, né? Em tese, seria mais se o site está fora do ar mesmo. Enfim, mas pode mudar. Então, a resposta, nesse caso aí, é sim, pode colocar um IP externo, tá? Bom, qualquer dúvida, pessoal, coloquem aí também no bate-papo, posso responder depois, se não for alguma coisa pontual, mas era só para mostrar para vocês quem é o cara que fez o ping, né? Como funciona esse script para fazer o ping. Então, só para dar uma ideia para vocês do que é possível fazer com Python, no caso, né? Eu andei fazendo outras brincadeiras aqui também, você consegue mandar uma variável do Blueprint para dentro do Linux, né? Para fazer qualquer processamento que seja necessário. E aqui no caso, só finalizando aqui o script, que eu já ia esquecendo de falar, dá uma olhadinha aqui, ó. Ou seja, se a resposta, né, for 1, ele vai... Desculpa, se a resposta for 0, ele vai colocar aqui o source alive 1, ou seja, está tudo certo com o equipamento monitorado, e dá um break aqui nesse loop. Ele interrompe o teste. Então, se no primeiro ping já resolveu, ele não faz mais nada, tá? Ele avisa só que o equipamento está no ar. Porém, se depois de 4 vezes aqui ele testou e não recebeu um resultado positivo do ping, ele vai marcar esse source alive aqui, essa variável que eu criei lá dentro, eu vou mostrar para vocês isso também, vai marcar como 0. A partir daí, pessoal, quando eu tenho uma variável user no Savan que muda o valor, seja lá vindo do host ou do Linux, se esse valor muda, a partir daí lá dentro eu consigo fazer qualquer coisa via trigger, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, só queria dar essa geral aqui em cima desse script, só para não soltar o script assim largado, né? Falar, olha, roda isso aqui que vai funcionar. Então, eu quis explicar para vocês meio que passo a passo aqui o que eu fiz, né? Os testes que eu fiz, tem até aqui uma explicação aqui por que você tem que mandar o caminho completo do ping, ele dava uns erros, enfim. Tá tudo meio mastigado aqui para vocês, mas eu queria entregar a ideia, né, por trás do que foi feito aqui, tá? Então, vou fechar aqui o Automator. E só um minutinho. E agora, vou mostrar aqui para vocês os triggers. Então, vamos lá. Eu criei um trigger aqui de teste, que é o que eu estava falando com o Matias, né? No caso que vocês podem colocar a cada 15 minutos, a cada 10 minutos, a cada meia hora, 1 hora, fica a critério de vocês. Eu criei um trigger aqui que monitora o minuto atual da hora, tá? Aí, esse current minute, ele vai ser testado toda vez que mudar. E aí, se ele for aos 20 minutos, aos 40 minutos e às horas exatas, ele vai executar aqui aquele script que eu acabei de mostrar para vocês. No caso aqui eu não estou executando, eu estou executando para o Blueprint é só um workflow, né? O script está lá dentro, que dentro dele tem uma action chamada que é o executar shell script com aquele script Python que eu acabei de detalhar para vocês. Então vamos lá, basicamente é isso. Toda hora que for 00, 20 ou 40 o minuto atual, ele vai executar e vai fazer o teste. Por isso que eu recebi aqui o e-mail, né? Se eu não me engano era 1h20, aquele e-mail que eu mostrei para vocês, de um ping mal sucedido, porque aquele endereço IP não existe aqui na minha rede, tá? Então, basicamente é isso. E aqui, o envio e-mail. Vocês lembram que eu
dentro lá do script, eu colocava aquela variável source alive, igual a 0 ou 1. Então, assim, estou monitorando o source alive. E aí, se ela for 0, eu vou fazer a execução daquele outro workflow, que é o send warning, ou seja, manda um e-mail. Tá? Agora, olha aqui que interessante, pessoal. Lembra que eu falei para vocês do onSet? Olha aqui uma utilidade dele. Digamos que por 3 vezes seguidas, digamos, que você está testando o equipamento, ou se você está testando a internet do cliente, como na pergunta ali do Matias, né? Digamos que falhou de novo. Quando eu coloco o onSet, o source alive vai ser 0 de novo. Mas ele já era 0. Se eu não marcar aqui o onSet, ele vai mandar o e-mail uma vez só para vocês. Se eu mantenho o onSet marcado aqui, toda vez, a cada ping que eu mandar e falhar, eu vou receber o e-mail. Ou seja, eu estou resetando o modem, eu estou resetando o equipamento e ainda assim não resolveu. Ou seja, você pode se antecipar a alguma ação, né? Então, o cliente pode ter... enfim, a única questão é que você, no caso, aí se caiu realmente a internet, você não vai conseguir enviar o e-mail, né? Mas para equipamentos locais, no caso, por exemplo, você ter uma central de automação, um sistema de iluminação que caiu ou um equipamento qualquer, você tem como receber, tá? Nesse ping aqui. E até resetar a tomada, no caso aqui na janela DEN, né? A única coisa que realmente não vai rolar é o aviso, nesse exemplo que a gente deu aí de monitoramento de internet, o aviso por e-mail. Porém, você pode tentar resetar a tomada, que às vezes acontece, né? Só um reset do modem resolve bem, especialmente com a NET. Eu não tenho experiência com as outras operadoras, mas às vezes um reset resolve, tá? Então, basicamente era isso aqui que eu queria mostrar. E aqui, se eu entrar em Tools, eu vou mostrar para vocês também que eu criei aquela variável. Porque se eu não criar essa variável aqui, tem algumas outras que eu criei aqui para teste também, mas basicamente o que a gente está contando aqui é o source alive. Por que eu coloquei um valor inicial de 99, pessoal? Eu não quero que ela seja 1 ou 0, né, para não disparar nenhum trigger. Então, eu coloco 99, que é um valor totalmente aleatório, aí não está sendo testado lá nos triggers. E aí, a partir do momento que eu começo o monitoramento, ela vai ser 0 ou 1. Tá? Basicamente é isso. E aí, tendo a execução mediante erro, vou mandar esse e-mail. Tá?